Então, crianças, atividade de filosofia de hoje, conectando com. Muito bem. Antes da gente então começar a leitura aí do texto do escritor Ziraldo, tá? Sobre o menino que vivia no futuro, a gente falou um pouquinho aí, né, na aula anterior sobre as questões de preservar a natureza, não é? De como a gente pode fazer isso. Nós falamos um pouquinho aí sobre a pegada ecológica, não é? Que são os rastros que os seres humanos vão deixando aí na natureza durante a vida, né? Durante a vida de cada um ali. Ou seja, falamos também sobre a questão aí da sustentabilidade, né? Uma palavra aí tão usada hoje, né? Na atualidade. O que era sustentabilidade? Sustentabilidade é a maneira como a gente deve, né? Se comportar e a maneira como a gente deve agir em relação à natureza, não é? É o uso consciente aí dos recursos naturais, sem desperdício, não destruir a natureza, né? Usar somente aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, não é? E aí a gente deixar então a natureza aí, né? Para nossas gerações que virão a seguir. Não é? Então é o que? É a sustentabilidade, é a maneira então de nós nos comportarmos em relação à natureza de forma consciente, não é? E aí a gente pode praticar a sustentabilidade com atitudes do bem, não é? Quais são essas atitudes? Lembram lá sobre a questão lá dos 6 R's, que é o repensar, o reduzir, o reutilizar produtos e embalagens, não é? Lembram? O reciclar esses produtos e embalagens, aqueles que não forem, né, reutilizados, a gente pode então reciclar. O repor aquilo que nós retiramos da natureza, é um ponto aí muito importante, né? Este R aí, que é o de repor aquilo que nós tiramos da natureza e reparar os danos causados aí, né, à natureza aí pelos seres humanos. Então, esses 6 R's aí são as nossas atitudes, né, para então ter aí um bom ambiente, né, ter recursos naturais, ter natureza para as nossas gerações futuras, tá? É a sustentabilidade. Falamos um pouquinho aí sobre a pegada ecológica, não é? O que é a pegada ecológica? É aquilo, né, que é mostrado aí diante, né, dos rastros que são deixados dos seres humanos, né, na natureza. Por quê? Nós vamos tirando aí enormes quantidades de elementos naturais, vão desmatando, vai acontecendo aí a questão de animais que vão entrando em extinção, né? Devido então à destruição do meio ambiente, o desmatamento, as queimadas. Então essas são as pegadas ecológicas que os seres humanos vão deixando aí na natureza no decorrer da vida, não é? Então falamos todo sobre essa questão aí, tanto da sustentabilidade, a questão da preservação da natureza e também falamos sobre a pegada ecológica, tá? Então nós já temos aí uma bagagem boa de conteúdos para a gente escrever um texto na atividade de hoje, tá? Então vamos lá, conectando com. O texto a seguir faz parte de uma obra do escritor brasileiro Ziraldo. Ele trata do futuro da vida do planeta, mostrando que esse futuro depende das atitudes dos seres humanos em relação à natureza. Então o texto aqui vai tratar então sobre o menino aí que vive, né, no futuro. Ele fala um pouquinho aí sobre o futuro da natureza, né? Muito bem. Vocês já conheceram aí algumas historinhas do Ziraldo? Tem a historinha do menino maluquinho, tá? Fico aí para vocês pesquisarem também outras historinhas do Ziraldo, que é bem legal, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos a historinha aqui de um menino, tá? Que vive no futuro. Nós vamos ler a historinha dele. Observem para vocês primeiro aí o ambiente qual ele está. Tá vendo que tem uma máquina do futuro que ele está entrando, tem vários materiais aí, né? Vários objetos que marcam um tempo. A gente tem relógios na parede, nós temos um relógio com um pêndulo, nós temos outros mecanismos aí que medem o tempo, tá? Então vamos lá. Esta história que você vai ler aqui, quem me contou foi um menino que vive no futuro muito distante mesmo, o mais distante que se possa imaginar. Para gravá-la, viajei na minha máquina do tempo particular. Quando a ouvi, o menino que vivia neste futuro distante me contava uma história que tinha acontecido no seu passado. Conclusão: o passado desta história está também no futuro.
O melhor que fazemos, portanto, para contar tudo, é imaginar que já estamos no século 3000, aonde chegamos porque os habitantes da Terra tomaram juízo. Pararam de derrubar as florestas, não deixaram subir as águas dos mares, impediram que o fogo esquentasse os campos e o ar, e a vida continuou. Século 3000. Foi lá que acabei parando com minha máquina do tempo. Acho que ninguém jamais foi tão longe futuro adentro. Olha só a história então do menino, não é? Que vive no futuro. Ele viajou tão distante no tempo. Observem aí para vocês e comparem. Nós estamos no século 21. Então ele pediu para contar tudo aí, imaginando que já estamos lá no século 3000. Pensem, gente, o século 3000 é um lugar muito distante no tempo, não é? Nós estamos no 21. Pensa aí quantos anos se passaram para chegar até o século 3000. Muito, mas muitos anos mesmo. Então ali ele conta, né, que se imaginarmos aí, né, para contar tudo isso que aconteceu, né, é melhor que imaginássemos e não que estamos no século 3000, aonde chegamos porque os habitantes da Terra tomaram juízo, ou melhor, será que os habitantes da Terra então conseguiram praticar lá os 6 R's, né, da sustentabilidade? Foi assim que que fez conseguir então chegarmos a este século ainda com natureza, não é? Por quê? Porque ele diz aqui que os habitantes da Terra tomaram juízo, né? Pararam então de derrubar as florestas, deixaram de subir as águas dos mares, né? Ou seja, não deixaram que as águas dos mares subissem, impediram aí que o fogo, né, questão das queimadas, esquentasse os campos e o ar, e aí então a vida continuou, porque os habitantes da Terra tomaram juízo, aprenderam, né, a questão aí dos 6 R's, na questão da sustentabilidade. Então, no século 3000, foi lá que acabou parando, então foi lá que ele acabou parando com a máquina do tempo. Acho que ninguém jamais foi tão longe futuro adentro. Olha só a historinha então desse menino que vive lá no futuro, não é? O que vocês vão fazer então? Vocês vão ler novamente a historinha aqui de vocês, vão usar da imaginação de vocês como se vocês estivessem com ele ali viajando nessa máquina do tempo, tá? E vão escrever então uma história. O que é essa historinha? Olha só a historinha. Escreva a história que o menino do futuro, criado por Ziraldo, contou ao viajante do tempo. Então, vocês vão escrever uma história aqui que o menino do futuro contou ao viajante do tempo. Para fazer, então, essa história, vocês vão imaginar, então, em qual século, entre o presente e o futuro mencionado no texto, os habitantes da Terra que tomaram juízo e mudaram suas atitudes para preservar a natureza. Então, vocês vão escolher um século em que ainda dá tempo, né? Em que ainda dê tempo, então, de salvar a natureza dos prejuízos causados aí pelos seres humanos. Agora, imagine também quais foram as mudanças e como elas aconteceram, tá? Para isso, então, vocês vão considerar, então, essas dicas aqui, ó. Tá? A cada século, ou seja, cada século dura 100 anos. Nós já sabemos, né, que cada século aí tem 100 anos, por isso o século vem de 100 anos. E você está vivendo no século 21. Então, considere então que a gente está no século 21 e os séculos aí tem 100 anos. Então, vocês vão imaginar em qual século, né, que vocês vão estar e o que aconteceu com o planeta nesse século onde vocês viajaram no futuro. No planeta, atualmente, há uma população de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Até a metade deste século, haverá cerca de 2 bilhões de seres humanos a mais. Ou seja, até a metade do século que nós estamos agora, né, terá aumentado, então, uma população aí de seres humanos, né, cerca de 2 bilhões que terá aumentado. Agora pensem, cada século aí que vai passando, vai aumentando pessoas, não é? E vão também deixando aí as suas pegadas ecológicas. Então, vocês vão considerar todos esses itens aqui para escrever a historinha de vocês, tá? Que cada século aí dura 100 anos, que você está vivendo no século atual, que é o século 21, que no planeta atualmente há uma população de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Então, hoje no nosso planeta tem 7 bilhões de pessoas aí aproximadamente, e que quando vai aumentando os séculos, né, a certeza que nós temos aí que vai aumentando a população. E se vai aumentando a população, eles também vão deixando aí pegadas ecológicas.
tá? Então vocês vão escrever esse texto aqui no caderno de filosofia, mínimo aí de 10 linhas, tá? Quero uma historinha boa. Você já tem aí uma bagagem boa aí de conhecimentos, né? Falando aí sobre a preservação da natureza, falamos sobre sustentabilidade, falamos sobre a prática, né, de nossas atitudes aí em relação à sustentabilidade, que é a prática lá dos 6 R's. Falamos também sobre a pegada ecológica. Então tem muito conteúdo aí para vocês abordarem e escrever uma história aí bem legal, tá? Que o menino do futuro contou ao viajante do nosso planeta ali, tá bom? É isso aí. Boas atividades para vocês, uma boa historinha. Então a gente se vê então na aula virtual para vocês contarem aí as suas histórias, tá? E a gente falar um pouquinho mais sobre esse menino que viajou aí no tempo, tá certo? Boas atividades para vocês então, até lá.